Você sabia que existe uma ave no Brasil que faz um ninho tão grande que uma pessoa caberia deitada dentro dele? Ou que existe uma espécie capaz de fazer ninhos flutuantes para ficarem boiando em cima da água o tempo todo? Ou essa outra, que constrói um ninho fechado, capaz de aquecer seus ovos dentro dele usando o calor do ambiente e sem precisar da ajuda dos adultos? Pois é, isso é só uma parte do que você vai conhecer hoje neste vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e hoje eu vou apresentar para você 9 dos ninhos de aves mais impressionantes que existem aqui no Brasil. Mas só lembrando, é claro, que escolher ninhos de só 9 espécies de um país que hoje tem 1971 espécies de aves é uma tarefa bem complicada, né? E por isso, provavelmente algumas espécies com ninhos bem legais vão acabar ficando de fora. Para começar, o nono colocado é o ninho de um passarinho pequeno, que mede 16 ou 17 centímetros, chamado João de Pau, que inclusive recebe esse nome por causa do seu ninho, uma estrutura feita por uma enorme quantidade de gravetos, alguns deles bem grandes, podendo ultrapassar 50 centímetros e podendo ter até espinhos. Esse é um ninho que costuma chamar muita atenção por ter um formato alongado que pode ultrapassar 1 metro de comprimento e por ficar exposto no alto das árvores. Com certeza uma estrutura impressionante para um bichinho tão pequeno. O ninho do João de Pau que nós chamamos de um ninho fechado, já que o compartimento onde ficam os ovos e os filhotes são rodeados por paredes e cobertos por um teto. E nesse caso tem uma entrada lateral para acessar o ninho. Mas ao contrário de muitos passarinhos que fazem ninhos parecidos, um único ninho de João de Pau pode ter até 3 compartimentos diferentes, separados e com entradas diferentes, embora eles só utilizem uma delas para fazer a postura dos ovos e para cuidar dos filhotes. Geralmente é a que fica mais embaixo. E uma outra característica interessante é que além de utilizar os ninhos para criar sua prole durante a época reprodutiva, os joãos de pau também utilizam esses ninhos como dormitório, ou seja, para passarem a noite mesmo quando não estão reproduzindo, coisa que poucas outras espécies de passarinho fazem com seus ninhos. Em seguida, temos o ninho do japu, um passarinho bem maior, com quase 50 centímetros e que é um grande construtor de ninhos. Bom, na verdade é só a fêmea do japu que é, porque é só ela que participa dessa construção. Japus constroem ninhos enormes, também fechados, alongados e pendurados no alto de árvores. Mas ao contrário do João de Pau, esses ninhos têm formato de bolsa com uma única entrada na parte de cima. E ao invés de serem feitos com amontoados de gravetos, eles têm uma estrutura, digamos, mais refinada, com cipós, folhas de palmeira e fibras de bromélias entrelaçadas, como se fossem todas costuradas mesmo. Além disso, os japus possuem o hábito de formar ninhais, ou seja, conjuntos que podem ter de 2 a 40 e poucos ninhos, onde vários japus nidificam juntos, embora o mais comum seja esses ninhais não ultrapassarem uma quantidade de uns 10 ninhos, mais ou menos. Os ninhos de japu estão entre os mais longos entre as aves brasileiras, podendo ultrapassar 1,60 m de comprimento e podendo permanecer inteiros por vários meses, mesmo depois de serem utilizados pelos seus donos. O 7º lugar fica com um passarinho chamado bico de lacre, uma espécie que é nativa da África, mas que foi introduzida aqui no Brasil lá em 1870 e hoje pode ser encontrada naturalmente em vários estados do país. O bico de lacre constrói ninhos fechados e globulares em arbustos ou árvores baixas, com uma entradinha lateral que fica protegida por um telhadinho, que deixa ela bem escondida de possíveis predadores. Esse ninho é feito principalmente com hastes de capim, que inclusive também é uma espécie exótica trazida lá da África, mas também pode ser feito com plumas e materiais vegetais macios na parte externa. Mas a característica mais interessante do ninho do bico de lacre é a estratégia que eles têm de construir um ninho falso em cima do ninho verdadeiro. Isso mesmo, em muitas ocasiões eles constroem uma outra estrutura em cima do ninho, mais frouxa e com uma entrada lateral maior, e acredita-se que a função dela seja despistar a atenção de predadores ou confundir possíveis parasitas de ninhos, que acabariam botando seus ovos no lugar errado. Mas claro que era para isso funcionar com as espécies de aves parasitas lá da África, não sei se funcionaria com as espécies de parasitas aqui do Brasil também. O próximo ninho da nossa lista é de um integrante da família dos periquitos, papagaios e araras, uma espécie chamada periquito-rei. A maioria dos psitacídeos, que é a família dos papagaios, periquitos e araras, fazem ninhos em cavidades. E o periquito-rei também não é diferente, ele faz ninho em buracos também, mas com uma pequena diferença. A maioria das espécies dessa família aproveita cavidades já existentes, elas não são capazes de construir as próprias cavidades. O periquito-rei é uma das poucas espécies dessa família capazes de construir de fato o seu próprio ninho. Ele é capaz de cavar as próprias cavidades que vai utilizar para criar os ovos e os filhotes. Além disso, essa também é uma espécie que não costuma utilizar troncos de árvores para nidificar.
Os principais locais que ela utiliza são cupinzeiros, tanto aqueles terrestres grandões, quanto os arborícolas, que são aqueles que ficam no alto das árvores. Nesses cupinzeiros, o macho e a fêmea cavam túneis que podem ter de mais ou menos 10 a até mais de 40 centímetros de comprimento e que terminam em um compartimento mais largo, com mais de 1 palmo de largura, onde eles vão criar suas proles. Teoricamente, essa habilidade de escavar as próprias cavidades pode ser bastante vantajosa, já que tem alguns estudos que sugerem que cavidades novas têm menos chances de serem encontradas por predadores. Se a cavidade é antiga, pode ser que um predador já tenha encontrado ela antes e de repente resolva passar ali mais algumas vezes para ver se encontra alguma coisa. Além disso, acredita-se que o fato deles utilizarem geralmente cupinzeiros ainda ativos, ou seja, que ainda estão sendo utilizados por cupins, ajuda na manutenção da temperatura e na umidade do ninho, algo bem importante para o desenvolvimento dos ovos. E agora, parando um pouco de falar de ninhos fechados, nossa quinta espécie é uma ave que faz ninhos abertos, ou seja, sem paredes laterais ou teto, o mergulhão grande. O mergulhão grande é uma ave aquática, que nada extremamente bem e raramente sai da água. Ele é tão adaptado ao ambiente aquático que não se mete a sair dele nem na hora de nidificar. Essa espécie é capaz de construir ninhos flutuantes. Isso mesmo, estruturas compactas, resistentes e altas compostas por materiais que permitem que o ninho fique boiando em locais próximos das margens dos grandes corpos d'água onde ele costuma viver, deixando assim o ninho escondido no meio da vegetação aquática. Um ninho de mergulhão grande pode ultrapassar meio metro de comprimento e se erguer até 10 centímetros acima da água. E essas estruturas são capazes de flutuar assim porque são construídas com um grande volume de plantas aquáticas verdes, inteiras ou em pedaços, coletadas e aglomeradas pelos próprios mergulhões. Daí, para manter os ovos seguros no ninho, os mergulhões fazem uma cama de material vegetal seco no meio dessa estrutura maior, e dessa forma podem fazer a postura sem se preocupar que os ovos caiam ou fiquem molhados demais. Em quarto lugar, eu escolhi o ninho do tuiuiu, uma ave da família das cegonhas e que muita gente já deve ter ouvido falar por ser a ave símbolo do Pantanal. Os tuiuius fazem ninhos em árvores altas e podem ficar de 4 a 25 metros acima do chão. Os ninhos deles também são abertos, mas são feitos com uma imensa quantidade de galhos de vários tamanhos. À primeira vista, esse pode até parecer um ninho simples, sem nada de muito especial, mas só até você saber o tamanho dele. Um tuiuiu pode pesar até 8 kg e tem até 2,60 metros de comprimento da ponta de uma asa até a outra. São aves enormes e seus ninhos têm um tamanho bem proporcional. O ninho dele tem em média 1,80 m de diâmetro e 1 metro de altura, um dos maiores ninhos, se não for o maior, entre todas as aves brasileiras. Até eu inteiro caberia deitado dentro de um ninho desses. E embora a estrutura do ninho pareça rústica por fora, na parte de dentro, onde ficam os ovos e os filhotes, o tuiuiu deposita galhos mais finos e novos, com folhas verdes, capins e algumas plantas aquáticas, deixando essa parte bem firme. Uma outra coisa legal é que muitas outras espécies de aves se aproveitam dessa estrutura que o tuiuiu constrói para fazer seus ninhos ali também, como é o caso da caturrita, um periquito que também constrói ninhos, só que de gravetos, e os constrói frequentemente no Pantanal em associação a ninhos de tuiuiu. Mas é claro que nessa lista não poderia faltar um ninho de beija-flor, né? Que são muito conhecidos justamente por fazerem ninhos bem elaborados. Então, o terceiro colocado é um beija-flor conhecido como rabo branco de garganta rajada. É uma espécie que eu acredito que reúna todas as características mais interessantes que um ninho de beija-flor pode ter. Nas matas onde ele vive, o rabo branco de garganta rajada escolhe locais nem um pouco convencionais para construir seu ninho. A fêmea dessa espécie posiciona o ninho bem na pontinha de folhas de samambaias ou de palmeiras, de forma que ele fique pendurado. Porém, como ela amarra o ninho na folha com várias teias de aranha coletadas na mata, ele fica bem preso para não correr o risco de cair. Aliás, ela também usa essas teias de aranha para amarrar todo o material que compõe o ninho, que é construído principalmente com uma grande quantidade de musgos e outros materiais vegetais. E essa combinação dos musgos com a teia de aranha é o que dá esse aspecto macio e delicado ao ninho, tão característico da família dos beija-flores. Além disso tudo, a fêmea também adorna o ninho com pedaços de líquens vermelhos, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro, onde ela coloca os ovos. E uma coisa muito interessante que acontece nessa espécie é que quando a fêmea senta sobre os ovos para aquecê-los, esses líquens acabam tingindo a cor da casca desses ovos. Como ovos de beija-flores são brancos, no caso dessa espécie, eles acabam ficando com um tom avermelhado por causa do material utilizado no ninho. Muito legal, né?
Em segundo lugar está uma ave chamada andorinhão estofador, uma espécie que, embora lembre muito uma andorinha, na verdade é parente dos beija-flores e não fica nem um pouco atrás deles quando o assunto são ninhos. Aqui no Brasil, esse andorinhão vive principalmente em florestas da região amazônica e da Mata Atlântica, onde constrói ninhos fechados, alongados e tubulares, com uma abertura inferior e que podem ser um pouco mais largos na parte de cima. Essa estrutura impressionante dos andorinhões estofadores é construída com materiais vegetais macios, mais especificamente as partes fofinhas que algumas sementes de plantas têm para ajudá-las a serem carregadas com o vento, além de algumas penas de outras aves, como papagaios, sanhaços, pica-paus, pombos ou qualquer outra espécie que eles encontrarem. Daí, os andorinhões grudam todo esse material utilizando sua própria saliva, até formarem um tipo de feltro rígido e resistente. Ele posiciona seus ninhos em estruturas totalmente verticais, colando-os lateralmente ou pendurados em estruturas horizontais, que podem ser desde grandes árvores da floresta até pontes, forros de telhado e paredes de construções. Por dentro dessa estrutura, onde é bem mais macio do que por fora, os andorinhões ainda constroem uma tacinha com essas mesmas partes fofas de sementes, onde eles colocam seus ovos, assim como nessa figura que vocês estão vendo aí. E para completar, assim como os joãos de pau, os andorinhões estofadores também estão entre as poucas espécies de aves que utilizam seus ninhos como dormitórios, mesmo fora da época reprodutiva. E finalmente, em primeiro lugar, um ninho que provavelmente você já tenha visto por aí, a famosa casinha do João de Barro. Embora seja um passarinho bem comum, inclusive em cidades, os joãos de barro, sem dúvida, têm um dos ninhos mais elaborados e diferentes dentre todas as aves brasileiras. O joão de barro constrói um ninho arredondado, em forma de forno e com uma entrada lateral, feito principalmente de lama, argila, palha e às vezes um pouco de esterco, e quando fica pronto, se torna tão resistente que só pode ser quebrado na base da martelada mesmo. Dentro dele existe um túnel curvo, paralelo à parede, que leva a um compartimento maior onde é construída uma caminha de caules e grama para colocar os ovos e cuidar dos filhotes. Esse ninho todo complexo e que pode pesar até 5 quilos pode demorar de 12 a 20 dias para ficar pronto e o casal participa junto dessa construção. Aliás, ao contrário do que muita gente pensa, os joãos de barro sempre constroem novos ninhos a cada temporada reprodutiva, ao invés de ficarem reutilizando sempre os mesmos ninhos. Tanto que quando eles parecem gostar muito de um mesmo local, eles constroem vários ninhos um em cima do outro, criando o que parecem ser aqueles prédios de apartamentos feitos de casinhas de João de Barro. E embora esse ninho realmente pareça com uma casinha, ele só é utilizado como um ninho mesmo, para se reproduzir. Mas uma das coisas mais incríveis nessa espécie é que, além desse ninho aparentemente promover uma boa defesa contra predadores, um estudo científico feito e publicado aqui no Brasil verificou que, por ser feito desse jeito, ele é capaz de reter calor dentro dele, mantendo a temperatura um pouquinho mais alta e mais constante do que do lado de fora. Isso faz com que os adultos precisem ficar menos tempo aquecendo os ovos e os filhotes, porque o próprio ninho faz isso por eles, e assim eles podem perder menos tempo no ninho e se dedicar mais à procura de comida. Uma outra coisa legal é que, por ser uma estrutura que resiste há muito mais tempo do que o joão de barro precisa, ele acaba podendo ser utilizado como ninho por várias outras espécies de aves, mostrando um papel bem importante dessa espécie na natureza. Mas e aí, você já conhecia o ninho de alguma dessas espécies de aves? Deixa aqui nos comentários qual desses ninhos você mais gostou e se você conhece algum outro que também deveria estar nessa lista. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhá-lo com todo mundo que vocês conhecem que gosta de aves e de ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.